Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É uma alegria de terças e sextas-feiras que estamos aqui reunidos em nome do Cristo para estarmos divulgando a doutrina com a presença de irmãos amigos que vêm aqui trazer os seus conhecimentos, a sua alegria, a sua experiência. E como todos nós sabemos, estamos vivendo aí um momento de isolamento, então tivemos que adaptar as nossas atividades, improvisando aí, mas tentando fazer da melhor forma possível, para estarmos sempre em contato aí com os nossos irmãos, com os nossos assistidos e também criando novos vínculos de amizade através desse veículo, que é a internet. Então, neste momento, vamos iniciando as nossas palestras, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, pelo amparo, pelo apoio, retirando de nós os empecilhos, os entraves, todas as forças negativas neste momento possam ser anuladas, para que possamos estar conectados com a luz, para que possamos estar sintonizados com os nossos mentores a fim de captar os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, envolva o nosso irmão palestrante com a sua doce luz, para que seu coração seja tocado e que possa tocar os nossos com as suas palavras, de forma que nos sintamos uno com ele. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, trabalhando, compreendendo, assimilando e colocando em prática os nossos ensinamentos. E assim iniciamos mais esse trabalho com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós temos a presença amiga do nosso irmão Tiago Prates, lá de Pindamonhangaba. Boa noite, Tiago. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. É isso aí. Então, fique à vontade aí e que Deus te abençoe nessa atividade tão linda que você faz. Obrigado, Mário. Eu me sinto honrado pelo convite que foi por você formulado a mim, para estar na companhia, ainda que à distância, dos amigos para tratar da doutrina espírita, hoje em especial, sobre o tema O Legado de André Luiz. Sobre o legado do médico André Luiz, em suas obras, nas suas 13 obras componentes, integrantes da série A Vida no Mundo Espiritual, e outras tantas obras, Opinião Espírita, Conduta Espírita, Sinal Verde, Respostas da Vida, e tantas mensagens trazidas por este Espírito, que tanto nos inspira, que tanto nos orienta. Portanto, o tema da palestra, conforme pelo Mário divulgado, será o legado, a obra deixada por André Luiz. Muito boa noite a todos os amigos. Deus tem um método para a nossa educação, que é a reencarnação.
Fomos concebidos enquanto espíritos, simples e ignorantes, ou seja, sem experiência e sem conhecimento, e devemos trilhar um caminho que se chama progresso, que tem como objetivo, que tem como ponto final a perfeição, a perfeita comunhão com Deus no sentido da sua absoluta compreensão. E para que adquiramos experiência e conhecimento, deixando, portanto, a simplicidade e a ignorância para trás, nós vestimos diversas vestes durante a nossa vida. Nós envergamos diferentes roupagens, em diferentes cenários, em diferentes circunstâncias, em diferentes ambientações reencarnatórias, em diferentes condições políticas, sociais e muitas vezes partes diferentes do globo, para que, através da vivência dessas experiências e adquirindo esses conhecimentos, possamos extrair os valores que catapultem a nossa evolução. A título de exemplo disso, tomemos as duas obras de Emmanuel, há 2000 anos e 50 anos depois, em que Emmanuel nos revela duas de suas encarnações. No há 2000 anos, ele é o importante senador Públio Lentulus. E após 50 anos do desencarne do senador romano em Pompeia, vamos encontrar, em 50 anos depois, o mesmo Emmanuel sob a veste do escravo Nestório. E cada traço do sofrimento do escravo Nestório representa um resgate dos erros clamorosos do impiedoso senador romano Públio Lentulus. Numa encarnação, importante senador do Império Romano, e na outra encarnação, na encarnação sequente, na sequência, nós vemos o pobre e humilde servo Nestório, servindo de escravo no mesmo ambiente romano. Vejam diferentes experiências absolutamente contrastantes, diferentes ambientações reencarnatórias totalmente diversas, para que o espírito possa ter novas experiências, adquirir novos conhecimentos, catapultando assim a sua elevação, catapultando assim a sua evolução. Mas é preciso que nessas diferentes circunstâncias nós extraiamos valores das nossas experiências. Venho 50 encarnações muito rico e 50 encarnações muito pobre. Muito rico, eu uso mal dinheiro. Muito pobre, eu reclamo. Rico, uso mal dinheiro. Pobre, reclamo. Quer dizer, sou um rico materialista e um pobre materialista. Estou na erraticidade, no intervalo entre as encarnações, e aqueles que intercederão para uma nova reencarnação estão lá fazendo o meu novo projeto reencarnatório. Me aproximo deles e pergunto, e agora? Rico ou pobre? E eles me responderão, que adianta saber? Você viveu ambas as experiências e não acrisolou valores em seu coração. Portanto, o importante é que nós extraiamos conhecimentos, valores das nossas encarnações, das experiências que vivemos, dos conhecimentos que nós adquirimos. Porque os espíritos elevados também viveram experiências na vida mundana como as nossas. Passaram por dias tristes, de desolação, de frustração, e também passaram por dias de alegria, de triunfo,
de exaltação, mas souberam extrair valores de todas essas experiências e por isso alcançaram o estado evolutivo ou o estágio de evolução em que se encontra. Eu vou ler alguns trechos aqui durante a fala da noite, das quatro primeiras páginas do livro inaugural de André Luiz, que é Nosso Lar. Nas duas primeiras páginas, Emmanuel apresenta André Luiz sob o título Novo Amigo. E nas duas páginas que se seguem, a mensagem é do próprio André Luiz. Foi Emmanuel quem promoveu a aproximação de André Luiz a Chico Xavier para que, por meio da mediunidade límpida, cristalina de Francisco Cândido Xavier, André Luiz pudesse nos trazer tantas e tantas instruções. Diz Emmanuel sobre o novo amigo, sobre André Luiz. Há muito desejamos trazer ao nosso ciclo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Está aí. A obra de André Luiz vem nos trazer a experiência desse espírito e a experiência de tantos outros espíritos que são assistidos, que se envolvem nas expedições socorristas, que são integradas por André Luiz. E por meio da vivência desses espíritos, eles nos trazem dicas, orientações sobre como nós devemos proceder. Como nós podemos extrair os valores das experiências que nós vivemos. Talvez por isso Emmanuel tenha apresentado André Luiz como novo amigo. Porque amigo é aquele que nos traz conselhos. Amigo é aquele que nos dá orientações. E é isso que André Luiz nos traz em sua obra. Ele nos traz as consequências do bem e do mal. Ele nos traz as experiências frustradas ou exitosas dos espíritos que são retratados nos seus livros. Portanto, Emmanuel queria trazer ao nosso ciclo pessoal alguém que pudesse transmitir o valor de sua própria experiência. E seguir André Luiz é abreviar séculos de experimentações infrutíferas. Eu disse, é abreviar séculos de experimentações infrutíferas. A doutrina espírita, sem dúvida, representa a revolução, a renovação do pensamento religioso na Terra. E a obra de André Luiz cumpre à perfeição esta proposta da doutrina espírita de renovar o pensamento religioso na Terra. As religiões tratam da vida após a morte, cada uma à sua maneira, tratam da figura de Deus, as monoteístas, ou dos vários deuses, as politeístas. Mas é a doutrina espírita que vem descortinar o plano espiritual. Vem abrir as portas do mundo espiritual, mostrando exatamente o funcionamento do mundo espiritual. E André Luiz faz isso com uma perfeição absoluta. André Luiz traz com minúcias o funcionamento do mundo espiritual, a aplicação prática no mundo dos espíritos das leis de Deus, que governam, gerem, dirigem o nosso universo. Por isso, André Luiz recebe, inclusive, o apelido de repórter do além, por trazer com uma gama de informações incrível, enorme, todo o funcionamento do plano espiritual.
A doutrina espírita rompe com a figura de Deus e do mundo espiritual cheia de metáforas, símbolos. É Deus o Criador e não aquela figura antropomórfica, e não aquela figura com a forma do homem, com o sentimento. Bem, uma ligação acontece nas palestras ao vivo, mas rompe com essa ideia de um Deus antropomórfico e rompe também com a ideia de um Deus com sentimentos e pensamentos humanos. É um Deus agora criador. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que é Deus. E os espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária, ou em outras traduções, causa primeira de todas as coisas. Por isso a doutrina espírita vem trazer um novo pensamento, um novo conceito acerca da religião. André Luiz tem a proposta de educar, André Luiz tem a proposta de instruir, André Luiz tem a proposta de elevar. Diz o próprio André Luiz, na sua mensagem, nas primeiras páginas do livro Nosso Lar, a que já fiz referência. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? André Luiz vem para educar não o homem para o aqui e o agora. A proposta de André Luiz é elevar e educar o espírito para o aqui e para o além. André Luiz não fala com o homem ou com a mulher de 15, 20, 40, 80 anos. Porque várias vezes faremos 15, 20, 40, 80. Ele fala um espírito imortal, que terá várias existências, que terá vários corpos, que viverá vários séculos, que terá vários serviços, que triunfará diversas vezes, que passará pelo fenômeno da morte tantas e tantas vezes quantas forem necessárias. A obra de André Luiz não é meramente para intelectuais, a obra de André Luiz, portanto, é para ser sentida, é para ser arquivada, é para adentrar as fibras mais íntimas do nosso coração, porque tem como objetivo a nossa iluminação espiritual, tem por objetivo a educação do nosso espírito. Emmanuel diz sobre André Luiz: guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz que em alma basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Nos diz Emmanuel, portanto, que precisamos do espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Porque espiritismo é meio, espiritismo é ferramenta, espiritismo é instrumento para nós, muito valoroso, para alcançarmos, para construirmos em nós a espiritualidade. O espiritismo é a escola que nos leva à construção da nossa espiritualidade interior. Somente o espiritismo não livra ninguém da loucura, da insanidade, do desespero, muitas vezes do suicídio.
repito, é instrumento valiosíssimo para nós, para chegarmos à construção da nossa espiritualidade. E espiritualidade, uma vez adquirida, não se perde mais. É a espiritualidade que nos dá a fortaleza moral para, diante de uma enfermidade que nos visita, ou que visita alguém próximo a nós mantermos a serenidade, a calma, o equilíbrio, a sabedoria no agir. É diante da perda de um ente querido que se vai carregado pelas mãos da morte, temos a absoluta certeza, a convicção, a confiança de que haverá um novo ponto de encontro. É no momento desses em que nós vivenciamos hoje na Terra, e único para nós, na esperança de que a Terra se modificará, na esperança de que sairemos melhores da crise do que quando nela entramos. É ter a esperança de que em breve tempo as coisas serão melhores. E a confiança de que Jesus está abraçando o globo, de que Jesus está no comando, de que Jesus está no leme desta nau em que todos nós estamos, e, portanto, não tem como dar errado. Se Jesus está no comando, não tem como dar errado. A humanidade, como criação divina, não tem como dar errado. Se é uma criação divina, é destinada, portanto, à perfeição. Isso é construção de espiritualidade. Esta fortaleza, esta fé, essa confiança, esse equilíbrio, essa serenidade que nos é trazida, mesmo diante das maiores adversidades e obstáculos que possamos vivenciar. André Luiz é um médico detalhista comentando o Evangelho do Cristo através de histórias reais. André Luiz vivencia o Evangelho do Cristo. Conta a vivência de outros espíritos, a vivência real dos outros espíritos, comentando assim o Evangelho de Jesus. Tomemos, por exemplo, a primeira obra, a obra inaugural de André Luiz, Nosso Lar. Só o título já nos remete à ideia de que nós não somos daqui. Que o nosso lar não é a crosta terrestre. Que o nosso lar é o plano espiritual. Que o nosso lugar é o plano espiritual. E no capítulo 1 do mesmo livro, Nosso Lar, ele compartilha conosco uma experiência que ele viveu. Ele já viveu essa experiência. Ele já passou por essa experiência difícil e depois se transformou no André Luiz que nós comentamos aqui, que todos nós conhecemos. Mas ele deixa essa experiência para nós, como orientação para nós. Ele nos diz no capítulo 1 que ele passou 8 anos no umbral, sentindo-se desamparado, abandonado, preterido, culpado. E quando ele é resgatado? Quando ele é auxiliado? Quando ele faz uma prece. E aí ele é resgatado pela mãe e pelo ministro Clarence. Mas, ora, ele já havia feito diversas preces e não havia sido resgatado. Mas desta feita, ele fez a prece que amplia a sua percepção. Que ampliou a sua percepção espiritual. E alterou o seu padrão mental. Então ele pôde perceber ali a presença da mãe e do ministro Clarence, que nunca o abandonaram, que sempre estiveram ali, mas ele não percebia. Foi quando ele fez a prece que alterou o seu padrão mental, que ampliou a sua percepção, que ele pôde perceber ali a presença daqueles que intercederam por ele, a presença daqueles
que o resgatariam do umbral daquela região pantanosa de obscuridade. Já nos dá a lição que ninguém está abandonado, que nenhum espírito no universo está abandonado. Por inferior que seja a sua condição, há sempre auxílio, há sempre amparo, mesmo nas condições mais baixas que podemos imaginar. O que há é que há espíritos que refutam, que rejeitam esta assistência porque se prazem na sua própria inferioridade. Eles mesmos refutam o auxílio. Mas foi quando o André Luiz amplia a sua percepção que pode perceber ali a presença dos espíritos que ali estavam para auxiliá-lo, que ali estavam para ajudá-lo. E fica a lição para nós. O tempo de permanência no umbral é uma escolha individual. Se desencarnarmos e estivermos no umbral, André Luiz deixa a orientação, ore. Mas ore aquela oração que amplia a sua percepção, porque não lhe faltarão espíritos amigos a lhe darem a assistência devida. Mas a lição vai além. Se nós estivermos no umbral das nossas próprias consciências, ainda que encarnados, nós contamos com o auxílio, com a ajuda, com a proteção dos nossos espíritos protetores, dos nossos espíritos amigos, do nosso mentor espiritual. E é preciso fazer aquela prece que mexe nas nossas fibras mais íntimas. Aquela prece que amplia a nossa percepção, porque daí, sem dúvida, perceberemos a assistência que está ao nosso lado. Ela não nos falta. Ainda que pelo canal da intuição, estaremos recebendo a melhor medida a ser tomada naquela situação difícil. Ah, mas eu me sinto também abandonado, preterido, culpado. Eu não tenho méritos para sair desta condição, podem alguns objetar. Mas ainda que eu não tenha méritos, quem ama tem. E há sempre alguém melhor do que eu velando por mim. Isto se chama intercessão. Veja, André Luiz se sentia abandonado, preterido, culpado. Mas a sua mãe, que estava em uma situação espiritual muito mais elevada que a dele, em uma condição espiritual muito superior à dele, intercedeu por André Luiz. E lhe deu como que uma linha de financiamento espiritual para que ele fosse resgatado e levado a nosso lar. Mas permanecer em nosso lar dependeria do restabelecimento do equilíbrio do próprio André Luiz. Por isso que a mãe lhe disse, o primeiro encontro que tiveram em nosso lar, quando puder, sim que puder, trabalhe. Porque já ia vencer a primeira parcela do financiamento espiritual que ela. E ele empreendeu muito bem, porque se transformou no André Luiz que nós conhecemos, no André Luiz que nós comentamos aqui. Portanto, nós sempre teremos alguém que intercede por nós, alguém que nos ama, que tem merecimento, alguém que vela por nós, que certamente aplicará suas fichas no nosso resgate, no nosso auxílio, na nossa salvação. Não há espírito que esteja sem auxílio, não há espírito que esteja sem ajuda no universo. Vivemos numa imensa teia de intercessão, uma imensa teia de solidariedade. No livro Sexo
e destino, o instrutor, irmão Félix, comanda o amparo a uma série de espíritos com distúrbios de ordem sexual. Irmão Félix não se refere maliciosamente a ninguém. Não menospreza nenhum desatino sexual. Sabem por quê? Porque ele já viveu aquela experiência. No final do livro, nós vamos ver que ele foi o causador de toda aquela confusão que André Luiz nos relata. Irmão Félix lutou contra suas sombras interiores e estava agora em um grande trabalho de reparação dos seus equívocos do passado, auxiliando aqueles espíritos que outrora prejudicou no seu resgate, na busca do seu reequilíbrio espiritual. Vemos, então, que os espíritos mais elevados, os espíritos orientadores, os espíritos socorristas, não julgam de maneira maliciosa, porque eles não olham os espíritos pela sua condição inferior, pelo que são, mas sim pelo potencial que cada um traz em si, mas sim o destino que cada espírito tem, que é o encontro permanente com Deus. Eles não olham pelo que somos, mas pelo potencial de elevação, pelo potencial de evolução que temos. Aliás, na obra de André Luiz não vemos nenhuma expressão menos digna. Não se encontra nenhuma palavra chula. Pelo contrário, todos os espíritos são tratados com a mais absoluta caridade. Todos os espíritos são tratados com o mais absoluto respeito, independentemente da condição inferior em que se encontram. Porque André Luiz não tem como objetivo impressionar. André Luiz tem como objetivo chocar. A intenção de André Luiz é instruir. O objetivo de André Luiz é elevar, é educar os espíritos. Por isso, a obra de André Luiz é um programa de espiritualidade interior. É um curso de iluminação interior. Eu já disse que a obra de André Luiz não é meramente obra para intelectuais. É uma obra que precisa ser vivida, é uma obra que precisa ser sentida. Mas, a despeito disso, traz muitas instruções, diversas instruções científicas, inclusive, que podem ser estudadas por mais vários séculos vindouros. Sabem por quê? Porque os espíritos elevados amam, mas eles também sabem. André Luiz sabe que para nos elevarmos precisamos de muito. Precisamos de moral, mas precisamos também de instrução. E é isso que André Luiz nos traz. Vamos nos ater a duas obras aqui. Evolução em Dois Mundos, que é um resumo da obra de André Luiz sob a perspectiva da biologia. E Mecanismos da Mediunidade, que é um resumo da obra de André Luiz sob a perspectiva da física quântica. Vejam o que ele diz em Evolução em Dois Mundos. O nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, é formado por centros de força. E esses centros de força vão definir o funcionamento do nosso sistema endócrino. Ou seja,
no funcionamento das glândulas, dos hormônios. E esse sistema endócrino, por sua vez, que vai regular todas as nossas funções biológicas, ou seja, o funcionamento do nosso organismo. Ele diz mais: esses centros de força, a vibração desses centros de força, a frequência desses centros de força que formam o nosso espírito, é definida pelo nosso pensamento. E que o pensamento é uma junção de ideia com sentimento. Então faz uma argamassa de ideia e sentimento, e dessa argamassa sai o pensamento, que possui cheiro, cor, frequência, tamanho, peso. E isso vai definir a vibração dos nossos centros de força. Ou seja, para que tenhamos saúde espiritual e saúde física, é preciso educar os nossos pensamentos, porque eles estão na base de tudo. São os pensamentos que vão definir os centros de força e os centros de força que vão definir todo o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo físico. Alterando os nossos pensamentos, educando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos, teremos saúde espiritual e saúde física. E os nossos pensamentos, que são as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que são as ideias, os nossos sentimentos, e as nossas ações, elas ficam gravadas no nosso campo mental. Portanto, não há mentira para os espíritos. Eu posso estar falando uma coisa aqui com os amigos e estar gravada no meu campo mental uma outra coisa. Porque ali estão gravados os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. E quando eu for carregado pelas mãos da morte ao encontro da minha consciência profunda, aqueles espíritos que intercederam pela minha encarnação ficarão em silêncio e observarão o meu campo mental. Perfume ou mau cheiro, a luminosidade ou a opacidade do meu campo mental, a sensação de bem-estar ou a sensação de mal-estar. E isso vai estar de acordo se eu pensava e agia como eu sabia. Isso tudo que eu estou dizendo está descrito em linguagem amplamente precisa da física quântica no livro Mecanismos da Mediunidade. O meu campo mental vai estar luminoso ou opaco, perfumado ou cheiroso, de acordo que se eu vivi de acordo com aquilo com que a vida me deu, com o conhecimento que a vida me deu, com as experiências que a vida me deu. Porque o ponto de elevação espiritual de cada um de nós é a resultante de um gráfico. Na linha horizontal, eu tenho tudo aquilo que a vida me deu. Toda a experiência que a vida me deu. Todo o conhecimento que eu pude ter na vida. E na linha vertical, o que eu fiz desse conhecimento. Quais os valores que eu extraí dessas experiências. A resultante deste gráfico é o meu ponto de elevação, é o meu ponto de evolução. Por isso, o dever de todos nós de harmonizarmos as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que compõem o pensamento, as nossas ações, a todo o conhecimento que nós já adquirimos, a toda a experiência que nós já adquirimos. É isso que nos pede Cristo. É esta proposta cristã que o Espiritismo vem reavivar.
que nós nos adequemos aos preceitos morais que nós já conhecemos. Nós, espíritas, conhecemos em profundidade esses preceitos morais. Todos os ensinamentos cristãos, o Evangelho de Cristo, e o nosso dever, portanto, é nos harmonizarmos a esse conhecimento que nós já adquirimos. Eu costumo dizer que a doutrina espírita, esses livros espíritas de André Luiz, porque, como dito, esses livros não tratam de mera teoria. Esses livros são vida. Vida compartilhada. André Luiz é um médico aprendiz. André Luiz é um médico aluno que viveu diversas experiências e as compartilha conosco. Portanto, essas obras, portanto, o Espiritismo tem tanta força, porque muito mais que uma teoria é vida. É vida que se compartilha. E se uma teoria pode deixar dúvidas, em relação a uma vida, não. A vida são fatos postos, são experiências vividas, são conhecimentos adquiridos que não nos podem deixar espaço a dúvida. Por isso eu disse, seguir André Luiz, seguir as orientações dos espíritos é abreviar séculos de experimentações infrutíferas. É deixar de andar 1000 quilômetros em círculos à procura da perfeição para andar 10 quilômetros em linha reta. Os espíritos dividem conosco nessas obras as suas frustrações, os seus erros, os seus enganos e também os seus acertos, as suas redenções, bastando a nós a boa vontade de segui-lo. E se essas obras são compostas de vidas compartilhadas, elas ganham ainda mais força, ganham ainda mais expressão, porque trazidas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que muito além de psicografar estas obras, as vivenciou. Muito além de nos trazer estas obras, as colocou em prática, harmonizando a sua vivência com os conhecimentos advindos do plano espiritual. Está aí, portanto, em Chico, mais um caminho a seguir, mais uma orientação a trilhar. Estas são as breves palavras que eu queria trazer aos amigos a respeito da obra de André Luiz. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos em paz. Que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos aí ao nosso querido irmão pelas sábias e belas palavras, por todo esse aprendizado aí com a nossa, diante dessa fenomenal obra de André Luiz, que você veio reforçar com todo o entendimento, com todo o carinho. Muito obrigado, Tiago, e que Deus te abençoe. Continue firme aí na sua estrada. E vamos Obrigado. Agora... É isso aí, meu irmão. Vamos agora, então, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade que tivemos aqui de estarmos reunidos em nome do Cristo para recebermos esses benefícios em forma de ensinamentos e que possamos aproveitar esse aprendizado e revertê-lo nas ações práticas do nosso dia a dia. Aproveitando essa união, vamos juntos vibrar paz, esperança, otimismo, perseverança a todos aqueles que neste momento passam pelas necessidades da doença, que estão num leito de hospital, que estão sozinhos, isolados, que recebam de nós todas as energias positivas para poderem passar por esses problemas
com altivez, com determinação. Mestre Jesus, ampara também aqueles médicos, enfermeiros, que também estão nessa luta, auxiliando a dor do próximo. Envolva com a sua misericórdia a todos os governantes, aqueles que detêm o poder, para que as suas decisões sejam sempre sábias, coletivas, soberanas. Ampara, Mestre Jesus, aquele que jaz na ignorância, aquele que está nas ruas, na drogadição, no alcoolismo. Dai a eles a coragem e a determinação para poderem passar por todas as provas e sorguer-se diante das dificuldades. Envolva, Mestre Jesus, a cada lar neste momento, a cada cidadão que está passando pela fome, pelas incertezas, pelo desemprego, pela desesperança, para que cada vez mais confiem na espiritualidade, em Jesus, que, como nosso irmão palestrante diz, Jesus está no leme da embarcação. Então jamais nossa nau sobrerá, e que possamos estar conectados diante de toda a espiritualidade de amor, para juntos formarmos uma fileira de paz, de esperança e de fé. E assim vamos agradecendo esse momento com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tiago, se você quiser dar as últimas palavras aí, esteja à disposição. Mário, é isso, a sua prece tocou no ponto fundamental, né, que nós possamos fazer as nossas, emitir bons eflúvios, aqueles que padecem no mundo a essa doença, e que os médicos e enfermeiros que estão agora abnegados contem com a inspiração sempre do plano espiritual, porque no livro Libertação, de André Luiz, ele nos conta que cada médico possui ao seu lado o plano espiritual ao orientar e ao intuir. Que todos eles possam, então, estar em sintonia com aqueles espíritos que estão ao seu lado para que possam tratar os pacientes, os doentes, da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Até a semana vindoura. Que possamos estar sempre juntos nesses ideais de amor e fraternidade. Que assim seja, graças a Deus.